Phalaenopsis, que essa orquídea aqui, ela é uma orquídea mais comum e todo mundo já deve ter tido algum contato com ela. A Phalaenopsis tem uma curiosidade no nome. Se a gente desmembrar esse nome de origem do latim, Phaleo quer dizer mariposa e nopsis quer dizer semelhança. Então, pela flor ter a semelhança à estrutura de uma mariposa, ela recebeu esse nome. Eu costumo dizer que quando a gente quer cultivar plantas, aprender um pouquinho sobre elas, a gente tem que entender qual é o ambiente natural delas, de onde elas vieram. Assim fica fácil a gente reproduzir esse ambiente dentro de casa. As orquídeas a maioria delas são epífitas. E o que quer dizer isso? Quer dizer que elas nasceram do alto das árvores. Como que a gente pode reproduzir esse ambiente? Se a gente parar para pensar, se elas estão no alto das árvores, elas estão protegidas pela copa, pela sombra da copa. Então, elas não vão receber luz solar direta. Então, a gente já tem uma grande dica aí. As orquídeas não gostam do sol. Elas vão gostar de faixas de sol com uma intensidade mais amena. Em relação à água, elas vão receber só a água da chuva. E a água da chuva, ela vai passar pelas folhas e pelas raízes e vai escorrer pelo tronco das árvores. Isso quer dizer o quê? Que as orquídeas não gostam de ambientes encharcados, então a gente tem que ter cuidado com as regas. Em relação à estrutura em que ela vai ficar tutorada, elas são fixas as árvores. Então a gente precisa entender que elas gostam sim de ficar nos troncos das árvores, enfim, de estruturas que permitam essa condição para ela. E no alto das árvores a gente também não encontra terra para elas serem cultivadas. Elas vivem apenas da água e da luz solar fixas ao tronco das árvores. Então a gente teria que fornecer para ela um substrato muito bem drenado, que é o caso do uso de casquinha de pinos, é o substrato comum que a gente vê por aí, casquinha de pinos, carvão, fibra de coco, o mais poroso possível e aquele que não faça com que a água fique retida dentro do vaso. Em relação ao suporte, como elas são fixas nas estruturas das árvores, nos troncos, enfim, ela precisa simplesmente de algo para se fixar. E aí aqui tá a sacada. Normalmente a gente compra as orquídeas, elas vêm num potinho transparente. Normalmente, isso não é uma regra, porque eu tô com uma que vem num potinho escuro, tá? Mas isso faz alguma diferença? Sim! Como eu disse para vocês, elas estão fixas, o tronco das árvores, elas não precisam de terra ali para se desenvolver. Então, o único contato que elas têm com o ambiente é para receber a luz solar e a água em contato com as folhas e as raízes. As raízes têm função muito importante em fixação e fotossíntese. Por isso que, via de regra, elas precisam ser mantidas em vasos plásticos transparentes para poder receber luz por essa estrutura. Então a gente já entende aí também que se eu tiver que cultivar orquídea em vaso, eu tenho que dar preferência para vasos transparentes ou os vasinhos em cachepô de madeira, que a luz pode passar por ele, e se for um vasinho de cerâmica, que ele tenha pelo menos os furinhos. Então a gente já tira mais uma conclusão aí, se a gente for cultivar em vasos, a gente tem que dar preferência para vasinhos transparentes. Se ele for cerâmico, pelo menos ele tenha esses furinhos, tanto o vasinho de mesa quanto o vasinho de parede, que é aquele chatinho atrás, ou que ele seja um cachepôzinho de madeira, para que a luz possa passar por aqui e que as raízes possam sair por entre as madeirinhas. Em relação ao substrato, no tronco das árvores não há nenhum tipo de substrato para ela, nenhum tipo de solo, terra. Então, para fazer com que ela suporte ficar dentro desse ambiente, não é de fato o substrato que vai dar nutriente para ela. Por isso que ele tem que ser o mais simples possível, o mais poroso e drenável possível, que é o que normalmente a gente usa à base de casquinha de pinos, carvão e fibra de coco. Tem pessoas que têm o costume de fazer a reposição de adubação todo mês. Eu só peço para tomarem cuidado, porque nos meses em que a orquídea não está florescendo,
ela vai vegetar, ela só vai desenvolver folha. Então, se a gente usar adubação demais, isso pode comprometer o florescimento lá na frente. Por isso que eu digo que a orquídea é o seguinte, se vocês começarem a adubar todo mês, vocês vão ter que levar isso sempre, porque isso vai acostumar e vai condicionar ao desenvolvimento dela, sempre precisando de adubação. Quem não tem esse costume, tá ok, só faça a troca do substrato. Se quiser estimular o florescimento, entra com a adubação durante a primavera. Bom, então vocês já sabem um pouquinho sobre o ambiente, quantidade de luz solar que as orquídeas preferem, já sabem sobre adubação, substrato, tipo de vaso, de estrutura que ela gosta de ficar fixa e como que a gente vai fazer a rega no ambiente dentro de casa. A regra depende. Se ela for cultivada no tronco de uma árvore, na estipe de uma palmeira, ali ela pode receber rega em abundância, com mangueira, enfim, com regador, da maneira que vocês acharem mais fácil. Porque a água não vai ficar acumulada ali e ela está cultivada no ambiente externo. No ambiente interno, quem está com ela em casa e ela está nessas condições assim, em vasinho, a gente tem que tomar um certo cuidado. Em temperaturas, em períodos muito quentes, como os que a gente está vivendo agora, é importante cuidar da rega pelo menos 1 a 2 vezes por semana. Muita gente prefere fazer o uso desses pulverizadores e regar as folhas por cima. Muito cuidado com essa rega. Isso pode ser feito, de preferência, se no ambiente que ela estiver recebendo luz, para fazer com que essa água evapore mais rápido. Essa água acumulada aqui entre as nervurinhas das folhas e no miolinho da planta pode levar a desenvolvimento de doenças, de fungos ou de bactérias aqui que podem ser fatais para a planta. Então tomem cuidado com o acúmulo de água no interior da planta. O ideal é a gente umedecer sempre o substrato. Então o que eu costumo dizer, não tem rega melhor do que aquela que a gente enfia embaixo da torneira. Leva ela no tanque, abre, deixa encharcar bastante, deixa escorrer e depois leva para o ambiente que vocês escolheram para ela ser cultivada. Tem também a rega por imersão, que eu falo bastante. A gente enche o tanque de água, tampa lá no fundo, depois fia o vasinho, deixa a água chegar até a beirada do vaso para ela passar por cima. Isso vai fazer com que a água ocupe todo o espaço do ar e o substrato vai ficar 100% completo de água. Essa rega, dessa forma, permite que a gente regue 1 vez por semana, é o suficiente, porque ele vai ficar realmente bem hidratado. Outra dica importante em relação à rega, nunca fazer a rega nas flores. As flores podem murchar e também pode ser um motivo para ali ter um desenvolvimento de fungo, de bactéria e levar ao desenvolvimento de doenças. Então, nas flores a gente não faz nada. Cuidados com pragas, a gente tem uma flor aqui, ó, que eu fiz questão de deixar, que tomou uma bocanhada de algum inseto, então cuidem com formigas, com lagartinhas, fiquem atentos. Outra coisa interessante que eu gosto de falar, logo que a gente recebe a orquídea, ela vai vir cheia daqueles embrulhos. Primeira coisa que a gente tem que fazer é remover. Por mais que ela tenha vindo no vasinho preto, por que eu não tirei enquanto tinha flor? Porque enquanto ela está em seu pleno florescimento, qualquer ação de manejo que a gente fizer com ela, isso vai comprometer o florescimento, então a gente não faz nada. A gente só vai manter ela dentro de casa, no ambiente que for mais conveniente, que a gente puder ver a beleza das flores todos os dias. Quando chegar nessa fase é que a gente vai começar a ter os cuidados com troca de substrato, adequação de vaso. Então aqui a primeira coisa que eu faria era trocar esse vaso, trocar o substrato por um novo, colocar num vasinho transparente. E o ambiente que eu vou levar? Eu vou procurar em casa um lugarzinho que ela possa receber o sol no início da manhã e no fim do dia, ou no fim do dia, e eu vou manter essa flor lá, essa planta, essa orquídea lá, o tempo que for possível. Tem gente que me procura e fala que fica rodando a casa onde está batendo um pouquinho de sol. Então de manhã deixa no cantinho, pegou um sol, vai rodando e vai trocando. Isso não é legal para a orquídea. Ela precisa se estabelecer em um lugar só. Então observe o ambiente de casa, identificou um lugar bacana, deixem que ela se desenvolva lá. Não fiquem mudando ela de lugar. Ela precisa se identificar com o ambiente que você escolher para ela. Bom, essas são algumas dicas iniciais para quem quiser
começar a tomar gosto pelo cultivo de orquídeas. Espero que eu tenha ajudado vocês. E se você gostou e quer saber um pouquinho mais sobre outros assuntos, conta pra gente aqui. Vai ser o maior prazer produzir para vocês. Um abraço e até mais!